Pessoal, seja bem-vindo a este meu canal. Primeiramente, quero agradecer essas pessoas que estão aí compartilhando esse vídeo, que estão deixando aquele like. Que o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo venha crescer a cada dia dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Amém? Queria deixar aqui uma mensagem hoje. O tema da palavra é Cristo. Ele já derrubou a parede da inimizade. Fica lá em Efésios, capítulo 2, começando a partir do 14. Porque Ele é a nossa paz, vírgula, o qual ambos os povos se fez o que? Aqui, Paulo escreveu essa epístola, naquela época, para Éfeso. E ali ele estava orientando a graça de Deus, porque naquele tempo, quando Cristo subiu para a glória, ficou ali os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, e esse ficou lá em Jerusalém. Mas Paulo foi o mensageiro levantado por Cristo para levar a verdadeira palavra da graça. E naquela época existia muita rixa, né? Eu vou dar aqui um exemplo aqui de uma passagem. Quando Jesus chegou ali em Samaria, encontrou o que? Uma samaritana, né? Pegando água no poço de Jacó. E Jesus foi até aquela mulher no poço ali e pediu água para beber. E aquela mulher ela respondeu Jesus: como é que tu, judeus, pode falar comigo que eu sou da Samaria? Era o mesmo povo de Deus, né? Mas tinha aquela rixa. E Jesus, ele veio para poder derrubar a parede da inimizade. Somos um só corpo, amém? Somos só espírito. Aqui eu vou dar continuidade e você vai entender. Porque às vezes as pessoas andam em guerra, andam em luta, em batalha. No teu espírito já tá dizendo, ele é a nossa o quê? A nossa guerra está escrito aqui no 14. Ele quem? Cristo é a nossa paz. Então, no teu espírito já encontra a paz. Amém? Vamos dar continuidade aqui. No 14 ainda, o qual ambos se fez um só povo, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isso é a lei, os mandamentos, a inimizade, isso é a lei, os mandamentos, que constituem em ordenança, para criar em si mesmo dos homens um novo homem, fazendo que a paz, vírgula, vamos para aqui, para poder a gente entender. Naquela época também, a lei de Moisés era muito forte, né, para aquele povo judeu. E tudo que eles faziam era debaixo de ordenança, que existe aquela separação. Se não fazia, estava em pecado. Você fazia um, pecava todos. E ali ninguém cumpriu a lei de Moisés, né? Que constituía mais de 600 ordenanças de lei, né? Pense aí, você fazer 1, 2, 3, 4, 5, quando chegava na 10, as 10 que você fez não valia de nada, né? Então Cristo ele veio para poder quebrar essa parede, né? Derrubar essa muralha que existia naquele povo judeu. Não só povo judeu, mas povo gentil. Quem é povo gentil? Somos nós, povo estrangeiro, povo de fora. Amém? Vamos dar mais continuidade aqui. E falando de paz de novo. E pela cruz reconciliar ambos, Deus um só corpo, matando com ela as inimizades. Ó, Paulo falando de inimizade de novo aqui. Mas eu queria aqui dar continuidade aqui. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito.
assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas consideração dos santos da família de Deus. Vou parar aqui. Naquela época, Jesus ele veio para o povo de Israel. Como assim? Vou explicar. Quando aquela mulher grega foi buscar pela filha dela que estava enfermo, ponto da morte, Jesus falou: eu não vim entregar o pão que foi dado para o Filho de Deus e dar para uma pessoa diferente. Chamou até aquela mulher de cachorra, né? Dá as migalhas cachorrinho. Aí aquela mulher falou: Senhor, até das migalhas do pão que cai na mesa do teu dono serve também, né? E aquela mulher deu para entender que Jesus ele veio para poder salvar o povo de Israel, mas Deus ele viu amplo. Deus ele já está lá na frente. Deus ele não só salvou aquele povo judeu, mas toda a humanidade. Jesus ele veio para toda a humanidade. Amém? Eu queria deixar mais aqui. Eu, você e todos aqueles que estão assistindo têm acesso a Deus. Você tem acesso ao Pai, porque Cristo ele veio e venceu o preconceito. Ele venceu o ódio. Ele venceu a lei de Moisés. Ele venceu os príncipes dos sacerdotes. Ele venceu Pilatos. E ele venceu também o diabo. O diabo ele não tem poder nenhum contra a tua vida, porque no mundo espiritual quem reina é Cristo, quem governa é Ele. Está escrito na palavra. Quem habita nas alturas, que está acima do domínio de todo o planeta, de toda a atmosfera sobrenatural, é Deus. Amém? E eu queria deixar mais um versículo aqui, que fica lá em Hebreus, falando no diabo. Eu vou mostrar que ele está derrotado. Hebreus 2:14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver, glória a Deus. Hebreus 2:14. Vamos meditar? Diz assim: e visto como filho que participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Vírgula. Vamos respeitar aqui a narração daqui que do autor de Hebreus, ali escrevendo ali para os Hebreus. Aqui está dizendo que visto os filhos que participaram da carne e do sangue. Quando fala carne e sangue, está falando a crucificação de Cristo. A gente participou das coisas de Cristo. E ele manifestou, ele fez o quê? Ele manifestou em carne, o verbo se fez carne, e a palavra de Deus estava o quê? Sobre ele. Assim diz lá em 1 João lá, capítulo 1, versículo 1, está explicando sobre isso. O verbo se fez carne, carne se fez verbo. Vírgula. Também ele participou das mesmas coisas. Ele quem está falando de Cristo. Para que, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o império da morte. Isso é o que? O diabo. Vamos perguntar aqui. Vamos parar aqui para poder pensar. Quando a gente medita na palavra, a gente tem que respeitar o ponto, a vírgula, o tempo. A gente tem que respeitar a história, o momento, o ano, de tudo, para poder narrar o que está acontecendo. Eu não posso nem tirar e nem acrescentar. Está dizendo que aqui, que as mesmas coisas ele participou. Pela morte, aniquilou aquele que tinha o império da morte. Isso é o que? O diabo. Eu pergunto para você, aniquilou ou não aniquilou? Tem Bíblia que está dizendo destruiu. Destruiu ou não destruiu? Destruiu. A Bíblia está sendo bem clara aqui. Você pode abrir em Hebreus aí, capítulo 2, versículo 14. Está dizendo que destruiu. Agora, a parte mais importante que me chamou a atenção.
aquele que tinha está no verbo passado, presente ou futuro. Tinha passado. E hoje o diabo tem o quê? O diabo não tem nada. Às vezes as pessoas não entendem o evangelho de Cristo. A gente tem que entender que Cristo, ele já venceu tudo, né? Hoje que as coisas que acontecem aí são obra da carne. O que são obra da carne? Manifestada, aquilo que se a gente dá lugar à carne, ela vai manifestar a prostituição, a bebedice, a inveja, a blasfêmia, a malfalança, a guloseima, né? E Paulo ainda explica, todos que praticam isso não herdarão o reino de Deus, né? É bem claro, né? A gente pode ir lá em Gálatas, né? Para poder ver o que está escrito, Gálatas 5, né? Para não ficar só aqui na palavra, a partir do 16. Eu não posso colocar aquilo que está escrito na palavra, eu não posso inventar. Eu tenho que ser verdadeiro diante daquilo que está escrito, eu tenho que respeitar. Amém? Diz assim, 5 a partir de 16, Gálatas 5 a partir de 16. Digo, porém, andai no Espírito e não na consciência da carne, porque a carne cobiça o Espírito e o Espírito contra a carne, e se põe um contra o quê? Contra o outro. Se eu dar ousadia à minha carne, a carne vai fazer aquilo que o Espírito não agrada a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Está escrito aqui bem claro, né? E tem mais aqui, ó. Mas se ser guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, né? Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfânia, emulação, iras, peleja, deserção, heresia, inveja, homicídio, bebedice, guloseimas, coisas semelhantes a essas cercam das quais vos declaro, como já antes disso, que os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É muito simples, pessoal, de entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos orienta. Deus me revelou uma coisa. Eu tinha medo do diabo. Tudo o que acontecia, eu pensava que o diabo fazia. Não reconhecer o diabo, dizer assim, você é advogado do diabo. Não. Uma experiência minha que eu tive com a palavra de Deus. E Deus me mostrou essa palavra que está lá escrito lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, né? Que Cristo, ele já destruiu, desfez todo o império da morte, aquele que tinha. Isso é o que? O diabo. Deus me mostrou essa palavra e meu coração encontrou paz. Encontrei paz no meu espírito. Eu creio aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa, aquele que faz todas as coisas, que está no passado, no presente e no futuro. Ele é dono da minha vida. Ele reina dentro do meu coração. E ele que governa todo o planeta. Deus, ele não perde o controle de nada. É nós que tem que deixar nossas paixões, o nosso eu, o nosso ego. É nós que tem que deixar, não colocar a parede da inimizade, porque é o homem que cria lei, é o homem que cria limite, é o homem que cria divisão, é o homem que cria facção, é obra da carne. Mas a Bíblia fala, aquele que vive no Espírito, não há lei, há respeito, há amor, há longanimidade, a benignidade, a temperança, a fé,
alegria. Tudo isso, vou ler aqui para você, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há lei da carne. Amém? Eu creio que Cristo, ele venceu uma vez só o diabo, né? Eu lutava contra mim mesmo, contra minhas paixões, eu lutava contra os meus desejos, mas hoje eu reconheço que não vive mais Leandro, mas Cristo vive em mim. Ele reina a minha vida, ele governa os meus passos, ele governa a minha mente, a minha boca, o meu coração. Ele sonda, ele sabe, reconhece que sai procedimento dele. E é isso que nós temos que reconhecer. Em um só Espírito, como a Bíblia fala, nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. E que Deus abençoe todos esses que vão estar ouvindo essa mensagem. Não estou aqui querendo colocar, estou falando uma experiência que eu vivi, respeitando, né, todo ser humano. Vou contar algo aqui muito poderoso. Teve uma vez que eu vi uma pessoa me contando um fato que ocorreu. Que tinha um pastor que ele foi em uma comunidade, não tem sabe, preconceito com ninguém, com religião, com nada, com ninguém. Só foi um fato que ocorreu. E ali o pastor ele ficou, quando ele chegou, ele conheceu ali o povo ali, todo mundo. E tudo isso, logo na frente da igreja, tinha um centro de Umbanda. E ali ao mesmo tempo que tinha o culto, tinha a sessão da Umbanda lá. E ali, todos os dias que são marcados o horário ali, tinha a concentração lá da Umbanda. Aí o pastor pensou, ele falou, não, isso aí tá errado. Eu vou amanhã acordar cedo e vou até a liderança, a diretora, a liderança de lá do terreiro. Aí quando foi no outro dia seguinte, ele chegou, bateu lá na porta, dor de casa, tá? Aí saiu uma pessoa para poder atender ele. Olá, bom dia, meu querido, tudo bom? Eu sou o vizinho aqui de vocês, aqui da frente. Eu queria falar com a pessoa responsável do terreiro e tal, né? Quero conversar. Aí a pessoa chegou e falou assim mesmo, quem é você? Não, eu me chamo tal, sou pastor aqui da frente aqui, né? Vim conversar com a pessoa responsável. Aí ele chegou, entrou lá, pediu para poder se autorizar a entrada do pastor. E quando foi, a pessoa lá autorizou a entrada do pastor. Quando o pastor entrou, ele chegou na humildade, deu bom dia, tudo bom? Era uma senhora que estava sentada lá, né? Toda caracterizada em origem. Aí ele chegou e falou, olha, eu sou o pastor, me chamo tal fulano, não vim aqui criticar e nem julgar ninguém, sabe? Eu tô aqui como ser humano, como um vizinho, né? Que eu sou seu vizinho agora, cheguei agora há pouco tempo, e eu queria entrar em acordo com a senhora, se a senhora concordar, né? Eu sei que toda vez que eu faço culto lá, tem a parte do louvor, a parte que é animada. Às vezes eu creio que atrapalha aqui também, né? E a mesma forma que a senhora tem um culto aqui, atrapalha lá. Eu queria entrar em acordo com a senhora. E a senhora só vindo. Toda vez que tiver o culto da senhora aqui, eu não vou fazer o culto lá. E toda vez que eu fazer o culto lá, a senhora não vai ter o culto aqui. A senhora concorda? Se a senhora tiver alguma coisa para poder falar, eu estou aqui como ser humano, entendeu? Eu posso ouvir a senhora também, se a senhora tiver alguma ideia, né? Eu fazer isso para poder trazer a paz, entendeu? Eu não estou aqui para poder entrar em guerra, nada. A senhora pensou, aí ela falou assim, meu rapaz, pode ser assim, né?
Aí ela falou assim, poxa, muito obrigado, entendeu? Eu agradeço muito. Qualquer coisa que a senhora precisar, estou aqui. Aí passaram 2 anos, o pastor não ficou muito tempo, né? Eu acho que o máximo que ele ficou foi 2 anos. E era sobre o ser humano com a pessoa de lado, tratava todo mundo bem, né? E ali o pastor ele foi embora. A comunidade dele conhecia todo mundo, né? Andava sempre cheio a igreja dele. E quando chegou outro pastor, aí ele passou os dias, né, um tempo, e o pastor viu que tinha alguma coisa errada. O que? Os cultos, que estava diferente, não estava batendo com a central. Quando ele chegou, ele viu, poxa, tá alguma coisa de errado aqui e tal. Ele pegou, voltou tudo que era antes, os horários, tudo. E quando ele trocou, quando foi o dia seguinte, semana seguinte, ele pegou, viu a zoada lá, tal, do tambor. Tem alguma coisa de errado aqui, que não sei o que. Aquela soberba toda, né? Aí já atrapalhou o culto dele lá. E ele foi até a porta da senhora lá, do terreiro. E começou a esculhambar, né? Falar nome aqui que não precisa nem falar. Ah, sua diabrada, sua demônio, tá repreendido em nome de Jesus, que não sei o que, bereguedê, tal. Aí a senhora só ouvindo, né? Aí quando ele acabou a ira dele, a fúria dele, né? Que ali é a carne pura manifestada, ela falou, olha, o outro pastor era o meu amigo pessoal. Ele chegou aqui, eu lembro como ele chegou aqui, na educação, me respeitou, não que eu estava vestido aqui, porque isso aqui é uma capa, mas quem conhece meu coração só é o Deus, só Jesus que conhece meu coração. Então eu peço por favor, por gentileza, saia da minha porta, seu ignorante. A mesma forma que você teve direito de chegar e me esculhambar, me chamar de diabo aqui é você. Agora eu pergunto aqui para você, qual foi dos 2 pastores que ganhou ela para Jesus? Foi o primeiro. Por quê? Porque respeitou. A gente tem que respeitar os seres humanos. Não importa a congregação, não importa a religião, não importa nada. Ali é um ser humano, é uma criatura de Deus. A mesma forma que Jesus, eu dei espaço ao Espírito Santo para poder trabalhar sobre a minha vida, as outras pessoas também é. Todo mundo é abençoado para a glória de Deus, né? Não adianta nada eu chegar e ficar falando e as minhas atitudes não servem de nada. Às vezes, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Eu queria deixar essa mensagem aqui no Facebook, no YouTube, né? Eu quero ter a atitude de cristã, a atitude de Cristo, que eu venha falar menos e fazer mais. Amar mais o ser humano, né? Deixar Deus trabalhar dentro de mim, destruir tudo aquilo que tiver dentro do meu coração, ser arrancado, destruído, né? E louvo a Deus por cada vida, né? Por cada ser humano, por cada animal, por cada natureza, por tudo, está no controle dele, para ele, por ele, e para ele são todas as coisas, a ele a honra e a glória, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E eu só queria terminar com essa palavra. Eu reconheço Jesus Cristo, a boa obra que ele fez. Fica lá em Hebreus também. Amém? Olha que coisa linda. Havendo Deus atingindo, falando muitas vezes de maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou no últimos dias pelo seu Filho, vírgula, em que constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo resplendedor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando
todas as coisas pela sua palavra, do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se da destra da majestade nas alturas, e feito também mais excelência do que aos anjos, quando herdou mais excelência no nome deles. Olha que coisa poderosa. Aqui está falando de Jesus Cristo. Ele nos purificou, ele nos lavou. E eu aceito isso do fundo do meu coração, na minha alma e no meu espírito. Entende que Ele vive, Ele reina para todo sempre, né? E a honra e a glória seja dada a Cristo. Esse vídeo ficou um pouquinho demorado, mas eu creio que vai ser uma coisa para a gente meditar. Eu preciso meditar, reconhecer aquilo que está escrito. O que eu tenho direito em Cristo Jesus. Mesma forma que eu tenho direito, você também tem direito, porque você também é filho e filha de Deus. Que Deus abençoe.